Sejam muito bem-vindos ao Mentes e Motores, o canal onde mais do que máquinas potentes nós temos mentes surpreendentes. E hoje eu estou aqui para cumprir uma promessa. Quem assistiu o episódio anterior, eu falei que o próximo veículo que nós falaríamos é este maravilhoso Esquilo B2. E quem traz essa máquina para a gente é o Jorge Bittar. Tudo bem, Jorge? Bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Prazer estar aqui. É um prazer meu ser recebido e estar aqui conversando com você. Obrigado. Jorge, você é CEO da Elimart. Sim, Bacana. fundador da Elimart. Fundador. Fundei a Elimart em 1999. Uma empresa do século passado, né, que eu brinco. É tempo, é tempo. Hoje a Elimart ela é um hangar de é certo falar um hangar de estacionamento? Não. Esse é um dos nossos serviços. A Elimart começou com o foco principal em fazer táxi aéreo, alugar aeronaves. E com o passar do tempo, quando nós tínhamos mais ou menos 13 anos, 12 para 13 anos, aí nós fechamos o negócio aqui no Campo de Marte de um hangar. Então, a partir daí, nós começamos a fazer a hangaragem. Então, o veio principal do negócio é o táxi aéreo, locação de aeronaves, mas o hangar é uma coisa que acabou sendo necessidade para nós, né? E quando se sobra espaço, você consegue oferecer serviço de guarda e limpeza para outras pessoas, outras aeronaves. Legal, show de bola. Jorge, nossa audiência é muito curiosa e muito ansiosa. Sim, Então, sempre no começo do programa, eu tenho que mostrar para eles um overview da máquina. claro. Vamos lá. Bom, a gente está falando de um Esquilo AS350 B2. Pelo que eu vejo aqui dele, ele tem um motor Ariel 1D1, isso? O que significa isso? Nos carros eu tenho um pouco mais de conhecimento do que é um motor, mas o que significa um motor Ariel 1D1? É um nome, o motor, o fabricante do motor é uma fábrica francesa, a Safran, antiga Turbomeca. E o Ariel 1D1, ele é uma das variações do motor que equipa uma turbina, um traço de turbina que equipa o Esquilo B2. Bacana. E são 732 SHP. Isso, exatamente. O SHP, o S significa a potência no eixo. É Shift Power Horse. Então, é a potência que ele gera no eixo para levantar esses 2.250 quilos. 2.250 quilos, que o peso vazio dele é 1.220, mas ele carrega uma carga de 1.030 quilos, que dá esse 2.250 de decolagem. Aproximadamente. Você sabe que o peso não é padrão. Então, vai depender, todas as aeronaves, elas têm alguns acessórios, podem ter alguns acessórios ou não. Isso aí, o peso básico vazio, ele pode variar de uma aeronave para outra. Tanto é que faz parte da documentação da aeronave a pesagem dela de períodos em períodos. Tá. Porque qualquer coisa que você agregue nela, ela vai gerar
um peso maior e isso influencia diretamente na segurança. Exatamente. Então, eu vou te dar um exemplo, ele tem o peso, configuração standard, aí nós pesamos. Agora vamos fazer a configuração aeromédico, aí instalamos os equipamentos, aí já muda um pouquinho o peso. Sim. Então, qualquer variação de 20 quilos é considerada, então Isso qualquer interfere. qualquer peso interfere. Então todas as aeronaves, mesmo modelo, mesmo ano, mesma motorização, ela cada uma tem o De seu acordo com próprio a peso. funcionalidade dela, você vai ter uma variação de peso pelos equipamentos. Essa Exatamente. daqui está standard. Essa aí está standard no momento, mas ela tem as outras versões que aí nós temos a pesagem em Tá. cada molde, em cada versão. E numa aeronave dessa, você, por exemplo, essa daqui está standard, você modifica essa mesma aeronave para outras atividades? Sim, Então, essa mesma daqui, se você quiser transformar ela para determinada operação, você tira os bancos, faz uma outra configuração dela. exato. Então, a configuração para levar carga externa, a configuração para usar como plataforma, que é aquele trabalho que nós fazemos com a linha viva, linha de transmissão viva para trocar aquelas esferas. Então nós fazemos esse trabalho, a única empresa do Brasil que faz esse trabalho. Então tem a pesagem específica para quando ela está com Para fazer esse tipo de operação. a plataforma anexada para fazer esse tipo de operação. Então E a é interessante. Elimate é a única do Brasil que faz essa substituição, faz esse trabalho com as linhas Que de trabalha em linha viva. linha viva. E é um trabalho que poupa, os desligamentos das linhas. Isso para as operadoras, para as transmissoras de energia, é muito caro e demanda de uma logística muito grande você ter que desligar uma linha para fazer manutenção. E nós conseguimos fazer com a linha viva, porque o helicóptero, quando está voando, ele não tem o aterramento. Então, nós chegamos, igualamos vamos dizer, a energia estática, né, através de um bastão de cobre, e aí quando se igualou a energia, aí você pode trabalhar na linha sem correr o risco de tomar uma descarga elétrica, porque você está afastado do chão. E o nível de complexidade e perícia desse piloto deve ser surpreendente, né? Nós temos alguns pilotos que fazem esse trabalho, é um trabalho é o trabalho mais delicado de toda a pilotagem, porque você fica, praticamente com o rotor por cima dos fios e a célula do helicóptero encostada para o operador poder trabalhar no cabo para-raio. Aquele Sim, último cabo mais fino da torre de transmissão é o para-raio, mas ele também é energizado. sim. E eu acho que diferente de um drone, o helicóptero, se você solta o comando, ele varia com o vento. Então, num drone você solta, ele fica paradinho ali, estabilizado. No helicóptero, ao contrário, você tem que ficar manuseando o tempo inteiro. O tempo todo, porque conforme o vento varia, você tem que manter o helicóptero na mesma posição. Então, às vezes, os comandos são muito sensíveis. Então, o vento vindo pela direita, você tem que deixar ele um pouquinho compensado com a tendência de cancelar aquele voo, aquele vento. De repente, o vento está de cauda, então cada oscilação de vento é uma posição para se pilotar e é muito sensível. A gente às vezes vê no filme, né, que nos filmes aí que mostram helicópteros, que o pessoal faz uns comandos bem amplos, assim, acho que até para demonstrar, né, mas na verdade você É pilota com os milimétrico. dedos, assim. O helicóptero ele tem a sensibilidade, eh, a gente brinca, né, no começo que as primeiras aulas são para aprender a deixar o helicóptero no pairado, para quem começa do zero, para tentar deixar no pairado e, varia assim o número de horas que cada piloto, Sim. leva para chegar nesse ponto do pairado. E eu lembro que na minha época eu levei quase 6 horas para conseguir pairar Deixar o ele pairado helicóptero, bonitinho. foi um negócio e a gente brinca que você olha para o lado, o helicóptero já começa
Aí junto, Aí, é muito sis eu acho que tem a mesma sintonia da moto, por exemplo, que você faz a curva, se você olhar para o lado contrário, ela vai puxar só pela dinâmica do corpo. o peso do olho já mas se você tá com o helicóptero centralizado voando, assim, em linha reta, você se variar o peso do passageiro, assim, se o passageiro mudar de Se um lado mexer, mudar de se lugar, se pular de um banco para o outro, você já percebe. É muito sensível. incrível. E o Esquilo, eu acho que ele é considerado uma das aeronaves mais versáteis, né, que você mais consegue trabalhar essas configurações. Hoje a Elimarte, nós fazemos muito esses trabalhos de, serviços aéreos especializados. Então, o Esquilo é a aeronave que mais se adapta ao nosso tipo de operação. Então fazer um aeromédico, ele é de fácil configuração, você em 10 minutos você tem ele na versão aeromédica. Você pode ele é muito bom para pousos em lugares mais inóspitos. Dá para perceber que o papo dele é bem alto, então ele consegue pousar em lugares mais com um mato mais alto e tudo. E é uma aeronave que tem a partida muito rápida. Em 30 segundos você está voando, praticamente, você dá a partida e sai voando. É um helicóptero que realmente aguenta um trabalho pesado. Sim. É um helicóptero muito confiável e aguenta, assim, uma operação, para nós, assim, a selva amazônica é uma operação constante. Então você tem que confiar muito no equipamento para pousar no meio do nada, né, no meio de uma aldeia, por exemplo, que não tem estrada, não tem como chegar a não ser voando. E você tem que ter a confiabilidade máxima, e é uma aeronave que nos atende. Hoje, a Elimarte já teve vários modelos de aeronaves. E hoje a nossa frota é 100% esquilo. Por quê? É o que mais se adaptou, é o que consegue ter uma questão de, versatilidade e confiabilidade muito grandes. E vocês têm vários tipos de operação, né, então a manutenção nas redes vivas é uma, você também me falou sobre o O combate médico, o configuração para então, médico. a gente, os nossos principais serviços, hã, inspeção de linha de transmissão, com a manutenção, essa que eu descrevi para você, de trocar as esferas. Fazemos o serviço aeromédico, fazemos, ao combate aos Desmatamento, incêndio. desmatamento, incêndio, ao que nós preservamos o meio ambiente, nós trabalhamos para a preservação do meio ambiente. Então, você pode pousar, eh, no combate ao garimpo, você pode estar levando brigada de incêndio para combate, você também pode estar usando o Bumby Bucket, que é aquela bolsa que vai Faz a coletagem de água. coleta água nos rios ou reservatórios ou enfim, e combate o incêndio muito rapidamente, porque um avião para fazer esse mesmo trabalho, ele tem que pousar no aeroporto, cortar o motor, carregar com um caminhão-pipa, decolar e chegar no foco. E o helicóptero, ele às vezes tem uma Ele só poça passa. d'água, pega a água e já então, fazemos isso também. Eh, Cuidamos muito da saúde indígena, que é um trabalho bem bacana. Há 2 semanas atrás, nós fomos buscar uma índia que estava trabalho de parto numa aldeia, e o bebê nasceu dentro do helicóptero. Nossa, Foi muito emocionante, assim, uma sim. passagem aí você vê, né, a aviação é feita para isso. Também serve para viagens, né, mais, trabalho executivo, as viagens e tudo, mas o viés principal, o helicóptero,
ele foi feito para realmente pousar em lugares difíceis, né, lugares, mais confinados, assim, e realmente faz um trabalho bem bacana. Sim, é uma utilização social importante, né. Sim, muito importante. Eu uma cena muito bonita que eu tenho de helicóptero, uma lembrança, não lembrança por estar presente, mas por, enfim, documentário que eu assisti, foi sobre o incêndio, agora me Andraus, fugiu, Andraus. Andraus. E toda a junção e a operação que os pilotos fizeram para salvar aquelas pessoas. O dia do piloto de helicóptero foi o dia, No eh, dia do incêndio. surgiu no dia daquele incêndio, se não me engano, 23 de fevereiro, e aí foi, eh, esse dia foi dedicado aos pilotos de helicóptero justamente por causa dessa operação e não existia, força pública com helicóptero, assim, eram helicópteros particulares que fizeram aqueles resgates, salvaram muitas vidas, né, e uma pilotagem extremamente difícil num ambiente de calor, de, Baixíssima visibilidade. visibilidade, eh, temperatura, visibilidade, eh, o vento, o ar quente ele dá, eh, ele traz muita turbulência, Interfere na dinâmica. interfere na aerodinâmica de sustentação. Então eles realmente foram heróis. Sim. E é uma passagem, né, que você vê o helicóptero na sua real finalidade, né. Sim, sim. O esquilo, vamos falar de autonomia, velocidade e distância. Eles são quantos litros de combustível nele? O esquilo ele leva 540 litros e consegue ter uma autonomia de aproximadamente 3 horas e 20, 3 horas e 30 até secar. Então, normalmente a gente calcula a autonomia de 3 horas para ficar uma margem, né, Claro. e é é uma autonomia muito boa, porque 3 horas de voo você consegue percorrer aproximadamente aí 600 quilômetros, na velocidade cruzeiro. Nossa, é realmente. Na média de 180, 200 quilômetros por hora, Sim. e ele consegue realmente, cumprir essa distância. E uma pergunta, esse consumo, ele é pareado, ele é igual se estiver em velocidade cruzeiro ou se estiver parado, ou ele tem uma variação com isso? A variação vem, por exemplo, se você estiver fazendo uma inspeção a 40 milhas, 40 nós, que vai dar aí aproximadamente 70 quilômetros por hora, você estende a autonomia dele, você voa mais tempo e chega, um pouco, eh, não é a de máximo alcance, mas é eh, de máxima realmente autonomia de tempo de voo. Quando você fica no pairado, só no pairado, ele trabalha um pouco mais, ele tem um pouco menos de autonomia, então, varia, realmente varia. Mas Dependendo da o velocidade, o o pairado, pairado consome mais do que a baixa velocidade. às vezes sim, Interessante. porque a baixa velocidade já dá uma sustentação, e no pairado ele tá o tempo todo ali no motor, entendeu? Entendi. Às vezes você pega um vento meio atravessado, meio de travessa, aí você tem que dar um pouco mais de potência e tal. E no voo, assim, a baixa velocidade, você consegue, assim, uma pilotagem mais estável em termos de, Sim, mais contínuo. mais contínua, você não tem que ficar variando tanto a potência dele para se manter no mesmo lugar. Legal, bacana. Eh, Segurança. Como que é a segurança de um helicóptero? Você tem, os fatores, né, eh, meteorológicos, você tem os fatores humanos, Sim. de quem está ali pilotando, e você tem os parâmetros de manutenção. Você respeitando, tendo um piloto experiente, cuidadoso, respeitando a meteorologia, se tem aviso de vento forte ou nebulosidade.
É um problema, o esquilo normalmente voa visual, então você não pode entrar em visibilidade dentro de uma nuvem ou dentro de um nevoeiro. E a aeronave bem mantida, como eu te falei, é uma aeronave uma das mais, resistentes em termos de confiabilidade, em termos de confiança. Você tendo esses 3 parâmetros, a segurança é total. Te dar um exemplo que eu em 28 anos pilotando, nunca tive, graças a Deus, um apagamento de motor, nunca tive uma situação assim de, poxa, não ter saída, sabe. Sim. Eh, esse conjunto faz a aeronave as aeronaves, de uma forma geral, serem muito seguras. Mas eu digo para você que fatalidades acontecem, né, Sim, então evidente. mas a segurança é muito, muito grande. E eu acho que tem uma questão que nem todo mundo tem esse conhecimento, de que se o motor desligar no ar, o helicóptero ele não despenca, né. Exato. Não despenca. Ele é uma aeronave de asas rotativas, Asas então rotativas. ele Então aí você tem o avião, ele vai, que é o stall, começar por ali. O stall são, as partículas de ar que passam pela asa e fazem a sustentação de um avião. Então, o avião estola quando perde velocidade. Você tem a velocidade mínima, que abaixo daquilo, as partículas de ar vão descolar da asa, e aí ele vai tender a despencar. Então, o avião tem que ter aquela velocidade mínima. E a asa do helicóptero é o rotor, só que o rotor gira. Quando o rotor gira, a velocidade dele, a velocidade da asa, está na rotação. Então, uma das regras básicas é: se você perder a potência e se você perder a sua propulsão, se o motor apagar, você não pode deixar a rotação cair. Você tem que manter a rotação. Como a rotação vai se manter? Porque o motor apagou, a tendência dele é baixar. Baixando de altura, ele vai ter o vento que vem de baixo para cima. Então aí você tem o procedimento na pilotagem para tirar o ângulo das pás, como se fosse um embandeiramento, e você vai manter ele girando até chegar ele vai planar. próximo, ele vai planar. Então, o você tem um mecanismo que chama-se roda livre. A roda livre, grosseiramente, nós, eh, desconectamos o motor da transmissão, do rotor. Como se fosse uma catraca de bicicleta. Você parou de pedalar, a roda não vai travar, ela vai continuar rodando. É o efeito da roda livre. Então, a partir do momento que você perdeu a propulsão, você consegue deixar o rotor girando até chegar no chão. Aí você tem o procedimento de matar a energia, aquela energia do giro, das pás, aí você amortece o seu pouso. Então, se tiver um local para pousar e você realmente perdeu o motor, você vai pousar com segurança. Bacana. Na pesquisa do roteiro, eu descobri uma informação que para mim foi surpreendente, de que para decolar o helicóptero não é mais força, você mantém a rotação, mas que você muda o ângulo da pá. Exato. Ele tem um sistema que nós chamamos de governador. O governador, ele mantém a rotação em 395 RPMs. E o governador, ele justamente faz esse trabalho, manter a rotação, só que para manter a rotação, quando você muda o ângulo das pás para ele subir, o motor tem que fazer mais força. Aí ele injeta combustível na quantidade certa para fazer mais força, mas manter a rotação igual. Sim. E é o quando você muda o ângulo da pá para ele subir, eu costumo dar um exemplo assim: quando você está no carro e põe a mão para fora.
Quando você dá um ângulo na sua mão, o seu braço tende a subir. A ideia é mais ou menos essa. Então, ele tá parado, tá com ângulo da pá neutra e tá girando a 394 E aí, RPMs. esse vento que faz ele subir é o vento que ele mesmo gera no solo? É, exatamente. Aí é a aerodinâmica da pá que vai trazer você mudando o ângulo da pá, que é um dos comandos, o comando coletivo, você dá ângulo, aí ele vai fazer aquela força aerodinâmica, né, que na verdade ele não vai empurrar, mas o intradorso, a parte de cima da pá, vai sugar ele para cima. Nossa, então ele não é empurrado, ele é puxado. Ele é puxado. O avião também, ele é puxado para cima. Que legal. O que faz a aerodinâmica é a parte de cima da asa. A parte de cima da asa cria um vácuo. Por isso que o avião voa. Não é que a parte de baixo que É, segura o ele não avião. tá em cima do vento, ele tá realmente Ele está penduradinho pelo vento. pendurado pelo vento. Isso aí é teoria de voo, né, que é a parte quando você tem, as partículas chegam no bordo de ataque, aí a partir do momento elas têm que sair juntas atrás da asa, no bordo de fuga. Então chegam 2 partículas de ar. Uma passa por baixo, que é mais rápida, e a outra tem que dar a volta por cima. Então elas vão chegar as 2 no final, na mesma hora. Só que a de cima ela fez uma volta maior, isso vai dar, uma espécie de vácuo que vai puxar o avião, o aerofólio para cima. Que legal. E agora eu quero saber, quem que é Jorge Bittar? Há um garoto, né, de 27 anos que fez um monte de outras atividades antes de entrar na aviação. Entrei na aviação com 26 para 27 anos, aqui no Aeroclube de São Paulo. Antes disso eu trabalhei, 12 anos no Banco do Brasil, trabalhei no negócio principal do meu pai, que era um posto de gasolina, tive outros comércios, mas não me encaixava, assim. E quando eu fui, me meter aí na aviação para aprender a voar, tentar ter um emprego, ser piloto de alguém, aí eu comecei nessa, a gente fala que é um vício, né. A aviação é uma cachaça, né, então quando eu pisei no aeroclube para começar a aprender a voar e meu intuito era realmente aprender a voar para ter um emprego, para voar para alguém. E as coisas aconteceram, eu comecei a fazer as minhas horas de voo e meu pai acreditou no meu projeto, né, de repente eu falei: "Poxa, por que não tentar comprar um helicóptero, um Robinson 22?" Ele me apoiou e através do posto de gasolina, eu fui atrás, consegui um financiamento, comprei o primeiro helicóptero e comecei a voar praticamente, fazia as rádios, né, repórter aéreo. E foi assim que a Elimarte começou, em 1999, de 98 para 99. O comecinho foi repórter aéreo, fazendo, na época, Rádio Alfa, Rádio Bandeirantes, Rádio Transamérica. Então a gente ficava voando e vendo o trânsito. Que interessante. Praticamente, eh, esse foi o pontapé inicial. Depois, Então você nem chegou a ser piloto de outra aeronave? De alguém, ser um piloto. no começo, o meu tempo era ocioso. Mesmo tendo um helicóptero, eu tinha tempo. E aí, um amigo que na época fazia o nosso seguro, chegou e me perguntou: "Você tem algum piloto para indicar para um cliente meu que fazia seguro com ele?" "Ah, não, eu Eu vou, falei assim: "Eu sou o candidato." eu vou". E aí eu fui piloto do
do amigo dele, que era o Pedro Herz, foi dono da Livraria Cultura, faleceu, assim, pouquíssimo tempo atrás, e isso foi no ano 2000. E eu voei para ele de 2000 até 2007, praticamente. Fiquei 7 anos com ele, até o dia que ele falou assim: "Ah, o helicóptero não me atende mais". Mas aí, o helicóptero dele já estava agregado na nossa empresa, a gente usava para, quando ele não estava usando, nós usávamos para fretamento, né. E aí ele chegou para mim e falou: "Ô Jorge, eu não tenho mais utilidade para o helicóptero, eu tô meio tranquilo, e tal. Você quer comprar?". Aí eu fui lá e fiz uma proposta para ele, ele acabou me facilitando, eu comprei o helicóptero do meu primeiro patrão. Logo em seguida eu arrumei outro patrão. Esse outro patrão já tinha um esquilo, que foi o nosso primeiro esquilo. Esse que eu voei primeiro para o Pedro era um Robinson 44. Tá. E o outro, meu outro chefe, ele tinha um esquilo. E aí passou um tempo, mais ou menos, esse foi mais rápido, uns 2 anos, assim, e aí ele me perguntou: "Ó, Jorginho, você quer comprar o meu helicóptero? Tem interesse? Eu vou trocar de helicóptero, você comprar o meu, eu vou para o outro". Eu falei: "Eu tenho interesse sim". Aí ele também deu uma facilitadinha, tal, e Sim. então eu tive 2 empregos, eu comprei os 2 Comprou os helicópteros dos 2. meus E isso patrões. sempre conciliado já com a Aí Elimarte, já com a já com o Elimarte, é. processo da rádio. Já. Aí veio o rádio, vieram outros tipos de trabalho, né. Mas nós voamos muito tempo, ainda até hoje. O táxi aéreo na essência, né, que é Como que o funciona o táxi aluguel aéreo? o aluguel do helicóptero para quem quer viajar, né. Seja para o litoral, para o interior, qualquer qualquer destino. Então, é um trabalho mesmo de, varejo, né. Sim, Então você qualquer está aqui, pessoa. tocou o telefone: "Poxa, eu preciso ir para tal lugar", e a gente calcula o tempo, dá uma estimativa de preço, e aí nós vivemos muitos anos, eh, desse varejo. Sim, É um trabalho que, é uma venda, né, que é uma pescaria. sim. Você está ali, o telefone toca e tudo, e até hoje nós fazemos, quando temos aeronaves disponíveis, a gente faz. Eu acho que uma curiosidade minha e também deve ser uma curiosidade de muita gente, é sobre o custo desse táxi aéreo. Então, para uma via de exemplo, se a gente quiser decolar daqui e até o Guarujá, eh, como que funciona esses valores? O tempo, eh, o o táxi aéreo é cobrado por tempo de voo, né, o Tá. helicóptero. O avião já é cobrado por quilômetro, mas você hoje pode ir para o Guarujá com praticamente R$ 5.000, que é o custo da aeronave mais barata, que normalmente é o Robinson para 3 pessoas. Sim, 4, 5.000, eu não tenho bem o valor, assim, tá. desse Por helicóptero, mas trecho? porque dá aproximadamente 1 hora Guarujá, meia hora para ir, levar, E só meia que hora aí para a aeronave voltar. aí meia hora para a aeronave voltar. Você, quando freta uma aeronave, paga o tempo total do voo, Sim, da saída da base dela, até o até o retorno da base. destino, até o retorno na base. Então não é uma coisa assim, como assim, você pega um trânsito no final do ano, virada de ano, aquela coisa toda. Sim. Então é um serviço que pode ser acessível sim, não é uma E coisa só e para e milionários. aí me vem uma outra dúvida que é, tecnicamente falando, a gente sabe que o helicóptero pousa em praticamente qualquer lugar, mas legalmente falando, ele pode pousar em qualquer lugar? Existe no regulamento existe, eh, o pouso ocasional. Então, se você tem um espaço na sua chácara para pousar o helicóptero, não necessariamente ali precisa ser um heliponto Sim. ou uma pista de pouso. Você tem a condição de Ocasionalmente pousar você pode pelo pousar em lugares regulamento, aleatórios. vai estar coberto pelo seguro e tudo. Normalmente, as pessoas, realmente perguntam isso, né, se pode pousar em qualquer lugar, mas desde que
o proprietário da terra te autorize e também tem que ter o bom senso, porque você normalmente vê o helicóptero, alguns operadores fazendo coisas que não são éticas, por exemplo, pousar numa praia e causar um transtorno por causa da areia, por de jogar guarda-sol, sabe, Nossa, aquela coisa um vídeo que esses dias do Oruan pousando num campo de futebol, um monte de criança, aquela criançada tudo vindo para cima do helicóptero ainda com a hélice é, em trabalho. isso isso você acaba, quando se faz isso, você dá uma má impressão para aquele Sim, equipamento, né, que tem, como eu falei, né, nasceu um bebê no helicóptero, não é uma coisa bonita. Agora quando você coloca vidas em risco, o perigoso do helicóptero não é nem o principal, o rotor principal é o o rotor de cauda, que está exatamente na altura da cabeça nossa. e ele gira 3 vezes, a rotação do rotor principal. Ele se torna invisível pela velocidade que ele está girando. E a tendência das pessoas é assim, quando você se depara com um carro ligado, qual a sua tendência para chegar do outro lado? E por trás. Vai por trás. E a gente convive todo dia com o trânsito, carros. Sim, E se você for por trás, a acabou. tendência é dar um problema muito sério. Então, quando você usa o helicóptero sem muito critério de segurança, o serviço fica mal visto, a aviação fica mal vista e você pode pousar em um lugar que não seja homologado, não seja um heliponto, mas tem que ter toda a regra de segurança, Porque senão sai de uma aeronave tão bonita, de um de uma equipamento utilização tão 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 nobre. tão nobre para ser o brinquedo do riquinho. Isso é uma coisa que a gente se preocupa muito. Então, Sim, quando final do ano, Papai Noel chegar de helicóptero, é uma coisa, até é um trabalho que a gente faz. Mas aí nós mandamos uma equipe na frente, né, para ver a localização, ver como é que vai ser o isolamento, dar o briefing de segurança para quem vai estar lá esperando o Papai Noel, que vai estar cheio de criança. E tudo isso tem que ser levado em conta para você sim, prestar um serviço, para não virar uma tragédia, né. sim. Hoje a Elimarte tem quantas unidades? Nós temos, de de bases pelo Brasil, contando aqui, são 8. São 13 aeronaves, todas esquilo. Então nós temos aí um B2, não, desculpa, um BA, são 11 B2, 12 e o 13º é um B3. A maioria B2, que casa muito com a nossa operação, e as bases, a maioria das bases estão na floresta amazônica, são várias cidades da floresta amazônica que nós temos base para atender justamente o povo mais remoto, assim, Sim. que é Então realmente é uma motivação de vida para você isso. isso é um trabalho bem bacana que nos orgulha muito. Legal. A gente está falando de uma aeronave, de qual ano? Varia, o nosso esquilo BA, que é o mais, antigo, ele é de 1993. Até uma curiosidade, assim, foi o último helicóptero do Ayrton Senna. Nossa, que legal. Ayrton Senna, ele teve o último helicóptero, né, ele tirou em 93, infelizmente faleceu em 94. Esse helicóptero é nosso, depois, que ficou um tempão parado depois do falecimento dele, aí passou por uma venda e nós fomos, agraciados, né. Então, helicóptero, eu digo assim, a aeronave de uma forma geral, ela tem a sua manutenção conforme a as horas de voo daqueles componentes. Você tendo o componente
sendo utilizado. Acabaram-se as horas, ele é reposto, ou faz um overhaul, né, que é uma reforma daquele componente, ou troca por um novo. Então a idade, o ano, assim, é um pouco Não é a mesma coisa que um subjetivo, carro. diferente do carro. Mas nós temos aeronave 2016 até 1994. E um esquilo a gente está falando de um preço médio de aquisição. Uma aeronave dessa nova, que é o B2, ele parou de ser fabricado, agora só o B3, está na casa de 3,5 milhões de dólares. O preço médio das nossas aeronaves variam conforme as disponibilidades dos componentes, mas pode variar aí de 1,5 milhão a 2,5 de dólar. Sim. Tem essa essa esse essa variação, e o principal não é o ano, como Não é você o ano, falou, é o quantas quantidade de horas horas que ele já que voou. aqueles componentes têm para voar pela frente. Ah, então não é quantas horas a aeronave voou, é quantas horas aquele kit de componentes que ainda não foram trocados ainda tem de utilização antes da próxima manutenção. Antes da próxima manutenção. Interessante. Às vezes você tem um helicóptero 2 anos mais antigo de ano do que um outro, que vale mais do que o mais novo, porque tem mais horas para voar. Aí você pensa assim, disponibilidade de voo, e para quem trabalha com isso, você vai conseguir fazer dinheiro por mais horas, né. Você Sim, vai conseguir vender mais horas de voo, então é uma equação mais ou menos parecida com essa. sim, com certeza. Mas acho que 2 milhões já dá para eu pedir um para minha esposa, né, acho que ela dá Dá. de presente. Ela não gostou muito da ideia. Cara, é incrível, é incrível ter essa oportunidade, porque curiosidade sobre mim, eu com 14 anos de idade ingressei no curso preparatório de cadetes do ar. Então eu tentei ir para a Epicar em Barbacena, infelizmente não passei. É uma prova bem difícil, eu fiz 2 provas, passei uma, passei na teórica e não passei na física, e na segunda eu não passei nem na teórica. Mas era um sonho ser piloto, cara. Era um sonho, eu acho muito bonito, acho intrigante e Aliás, apaixonante. é apaixonante. Apaixonante, com certeza. Tive a oportunidade de voar já algumas vezes como passageiro. Minha carreira durante muito tempo foi pautada em evento social, em casamento. E a gente fazia os trechos com a noiva, né? Saía ou daqui ou de algum hotel e ia até o sítio onde ela ia casar. E eu sempre acompanhava dentro do helicóptero. É uma sensação incrível. E eu não me esqueço a primeira vez, né, que eu estava, eh, foi minha primeira mesmo, hora de voo, né, como aluno, e aquela sensação de você sair do chão e ir se afastando devagarinho, assim. É a sensação que eu tenho até hoje, assim, na memória, sabe. É muito gostoso. E de todos esses anos voando aí, quase 30, só tive uma vez que voltar por por conta do passageiro entrar em meio desespero, assim, e era até uma repórter fotográfica, Sim. uma ela trabalhava para um jornal, né, e a gente saiu do pátio, virou para chegar no heliponto e decolar, e ela meio que paralisou, porque a maioria, aí eu tive que voltar, foi a única vez, porque a maioria falou assim: "Não, poxa, vai balançar, vai tremer, vai chacoalhar", e na verdade não. Aí quando começa o voo, aí na hora de voltar, aí o pessoal: "Não, vai mais um pouquinho aí tá", quer quer continuar voando. Sim, eu Sensação é lembro a boa. primeira vez que eu voei. E foi num Robson, um 44, e embaixo dele era bem acrílico, então dava a visão para baixo era muito ampla. Nossa, que delícia. Eu não tenho medo de altura, eu gosto, mas foi emocionante. É gostoso, é uma sensação muito boa, assim, de liberdade. O helicóptero, ele dá muita liberdade, né, até principalmente para o piloto fazer o que quer, né, você pode voar a baixa velocidade, voar um pouco mais baixo e tudo, então tem que se policiar muito, porque
se sente realmente poderoso, né. Sim. É uma aeronave que te dá a oportunidade de, eh, ver as coisas de diferente, assim, num avião que não pode reduzir velocidade, Sim. tu tem que sempre estar. E o helicóptero não, você passou por alguma coisa, Dá a chamou a volta. atenção, você para, volta, né. Tanto para trabalhar quanto para curtir, aproveitar, né. Sim. Então cada visual desse Brasil, assim, e você vê, fala: "Ó, o helicóptero, o raio de ação dele 600 quilômetros", não, você vai parando, vai abastecendo. Eu trouxe um helicóptero com mais um piloto nosso aqui, nós viemos do Kansas, Estados Unidos. Nossa, Então nós trouxemos um esquilo que foi comprado lá no Kansas e nós viemos, descemos praticamente do miolo dos Estados Unidos até a Flórida ali, saindo por Fort Lauderdale, e depois nós viemos pelo Caribe. Então é a rota do tubarão feliz que a gente chama, né. Pode dar nada errado, senão o tubarão fica feliz. E aí você vem pousando nas ilhas, né, fazemos uma navegação, Bahamas, eh, e chega na América do Sul, ali pela Guiana, e vem descendo, aí depois entra no Brasil, entramos, né, a nossa rota foi essa. Entramos no Brasil por Macapá, ali estado do Amapá, e viemos, foram aí umas 50 horas de voo. nossa. E isso, esses pousos que vocês fazem nas ilhas, já são ilhas programadas que vão ter o Sim. local de abastecimento, vocês não carregam o combustível dentro da aeronave, Não, não. o excedente? Tem o tanque de traslado que dá uma segurança a mais, Tá. né, que esse tanque de traslado é um tanque que vai a bordo, e aí conforme, se de repente tem que se fazer um desvio por meteorologia e tudo, aí é uma segurança que a gente leva. E aí aumenta mais ou menos 1 hora de voo, de autonomia. E você tem um sistema de bomba que abastece o tanque principal. Mas nós não precisamos usar não. Um Foi eu planejamento bem É um feito. planejamento, mas checar a meteorologia e os pontos de pouso, as ilhas, já estavam na programação, né, que possuíam querosene e tudo. Nosso plano de voo foi bem Hoje tranquilo. hoje, curiosidade barra desejo barra projeto futuro. Eu sou apaixonado pelo Rio Tietê. Gosto muito da história do Rio Tietê, eh, frequentei muito a nascente de Salesópolis e uma das vontades que eu tenho é fazer um documentário, sobre o Rio Tietê na sua extensão toda. E uma das cenas, como produtor de vídeo, como cineasta, que eu tenho muita vontade de fazer é quebrar um recorde que não existe, que é um time-lapse de 1.100 quilômetros, que é a distância. Existe alguma aeronave que percorra 1.100 quilômetros ininterruptos? Ininterrupto, helicóptero não, Helicóptero não. não, mas para fazer as imagens, você vai ter que, não dá para voar a 200 por hora Aham, talvez, né, mas dá para fazer. Tendo a programação, sim. é um projeto totalmente factível, porque só planejar, nós temos Não faz numa cena única, mas a gente você vai voando e uma coisa que nós temos aqui, que é mais ou menos do que você fala aí, as linhas de transmissão do Brasil são as maiores, uma das maiores do mundo, são as maiores, chegam a quase 3.000 quilômetros de linha de transmissão. Então a energia que a gente está consumindo aqui, ela está vindo, lá do Pará, Belo Monte, está vindo do Rio Madeira, lá em Rondônia, e o que traz essa energia são as linhas de transmissão. E essas linhas têm quase 3.000 quilômetros. E nós fazemos esse trabalho de inspecionar essas linhas, e para você ter um aproveitamento maior do voo, você tem que ter a estrutura de abastecimento, que vai um caminhão acompanhando a missão, eu né. sei. Nós temos
nós temos alguns caminhões que vão fazendo esse trabalho. Que é na verdade, que seria o ideal para fazer esse projeto com você, ter um caminhão acompanhando a sua missão. Baixa, Você vai, abastece, sobe de novo na mesma localidade e segue. esse é o ponto aí que vai tornar a sua missão mais efetiva e dá certo. Que interessante, Jorge. Vai ser feito. Nem tenho como agradecer Quem você agradece sou eu. ter recebido a gente aqui no seu espaço, na sua casa. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu espero que eu possa vir outras vezes falar de outras aeronaves no futuro. Você, a equipe, todos estão convidados e sempre o que tiver ao nosso alcance para fazer com que as pessoas conheçam mais dessa máquina. São muitas curiosidades, né? E a aviação realmente é um celeiro de oportunidades. Quem está aí nos assistindo e tem o desejo de ou fazer um voo, ou realmente aprender a voar, ou até mesmo ser mecânico. Nós estamos tendo muita demanda para mecânicos, muita demanda para pilotos. Então é um mercado que está em franco crescimento. E a gente tenta falar tchau, mas surge mais uma coisa interessante. Vocês dão formação aqui também? Formação não, nós não somos escola, mas nós apoiamos as escolas, e tanto escolas para mecânico quanto escolas para piloto. Para quê? Para que mais gente entre no mercado Sim. e dê uma equalizada, porque o Brasil é fechado, né? O Brasil, para alguém voar no Brasil, ele tem que ser naturalizado, brasileiro. Nossa, Se vem alguém de fora, nós tivemos um piloto aqui que veio da Sérvia. Ele veio para o Brasil, teve que se naturalizar brasileiro, né? Não veio especificamente para voar para Ele Marte, mas ele veio para o Brasil, aí quis ser piloto, aí teve que se naturalizar para conseguir. E o Brasil perde muito piloto para fora, porque lá fora não tem lá essa fora não tem exigência. essa exigência. Então, muitas empresas aéreas, por exemplo, Emirates, Qatar, vêm para cá pegar nossos pilotos, né, que são nível técnico. Os pilotos brasileiros são muito bons e o nível técnico é bom. Então, vem as empresas de fora pegar os nossos pilotos e levar embora. Aí nós A gente daqui, fica sem piloto. nós daqui ficamos em falta, mas quem curte aviação e tudo, começa que Sim. é um mundo maravilhoso. Hoje entre tirar um piloto privado e até um piloto comercial, qual que é a média de investimento? Com teórico e horas de voo? O teórico não é tão caro. Eu imagino que um teórico hoje, os 8 meses de curso, vai gastar uns 5.000 ou alguma coisa parecida, que é o aeroclube e as aulas teóricas, né. E o prático, quer ver, deixa eu dar uma eu tô um pouco fora desse mercado, mas eu estimo aí que para fazer as 100 horas do helicóptero, porque são 40 para piloto privado E e 60 para comercial, vai gastar aí uns 200 e poucos mil, fazer essas 100 horas. É é um é um investimento, investimento, é um investimento. mas Se for pensar, por exemplo, numa faculdade, mas tem um retorno, sim. tem uma demanda boa para se trabalhar E depois. hoje um cara que se forma piloto não fica sem trabalho. O começo é um pouco difícil, não vou te falar que é fácil se formar e já voar logo em seguida, mas existem os caminhos, né, as próprias escolas aproveitam os formados para começar a dar aula para outros E aí vai pilotos, vai ga ganhando garimpando horas de horas. voo, tendo mais credibilidade no mercado, né. Sim, Meu, muito obrigado. eu que te agradeço. E você que nos assistiu, eu quero agradecer a PFM Studio, que trouxe toda essa estrutura até aqui,
para realizar esse programa. O FM Studio é uma produtora que consegue fazer isso, levar toda a estrutura e montar o seu podcast em absolutamente qualquer lugar. E quero agradecer a Elimarte, que nos recebeu, que abriu as portas para a gente gravar essa temporada de programas aqui. E se você quiser conhecer mais sobre a Elimarte, tá na descrição, tá no QR Code, conhece o trabalho deles, vem voar, que é interessante. E muito obrigado por ficarem aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. Nosso abraço aí para vocês.